Olá, sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso segundo encontro do Webinário Conversas sobre Perguntas, que, como o nome já anuncia, nos reúne aqui em torno de perguntas, né? E do desejo da gente mover o pensamento em diferentes perspectivas da filosofia, da psicanálise, da ciência, das artes, para juntos a gente pensar e refletir sobre desafios e caminhos possíveis diante das questões que se colocam aí para todos nós. Esse webinário é criado, promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Lembrando que a cada dia a conversa acontece em um canal, em um YouTube diferente dos espaços culturais. Hoje a gente está aqui no canal do MM Gerdau, e todas as conversas são disponibilizadas após esses encontros aqui ao vivo. Na semana passada a gente conversou com Ailton Krenak, essa conversa, aliás, bastante inspiradora, já está disponível no canal da Casa Fiat de Cultura. Todos os encontros terão, como vocês podem ver, tradução simultânea em Libras, que hoje está sendo feita pela Sabrina Rocha, a quem eu já dou as boas-vindas. Bem-vinda, Sabrina. E hoje eu converso com a futurista Lala Denzelin, a quem também já agradeço aqui pela presença, e que hoje nos fala sobre as faces do futuro, mudanças socioculturais, criatividade e inovação. Lembrando que essa nossa conversa tem 1 hora de duração, e eu quero convidar já, desde já, a todos vocês para participarem com suas perguntas, com seus comentários sobre essa conversa. Vocês já podem enviar, que a nossa produção seleciona aqui no chat, e ao final dessa conversa, a Lala vai responder aí algumas dessas perguntas. Então, vou apresentar a nossa convidada de hoje, futurista desde 1995 e considerada uma das 100 mulheres do mundo a pensar a nova sociedade. Lala Denzelin discute as adaptações necessárias à vida nas próximas décadas. Desde 2008, ela dissemina futuros desejáveis por meio de palestras, oficinas e experimentos criativos. Aproximou-se naturalmente do terceiro setor, até se tornar assessora da presidência do SEBRAE Nacional, chegando também ao Sistema ONU como conselheira especial de projetos relacionados à economia criativa, cultura e desenvolvimento, tornando-se então pioneira em economia criativa no Brasil. É autora do livro Desejável Mundo Novo, lidera e coordena o movimento Crie Futuros e é criadora da Fluxonomia 4D, uma ferramenta de gestão estratégica que combina estudos de futuro e novas economias. Lala, bem-vinda novamente, né? Agora aqui a Viva Voz, pela presença nesse nosso segundo encontro do Webinário Conversa sobre Perguntas. Você, que a gente sabe, se ocupa aí, né, das boas perguntas, das perguntas que nos apontam caminhos, né? E eu queria começar, Lala, com um conceito, né, que você desenvolveu, que eu acho que ilustra muito esse desenho aqui que a gente vai tentar fazer hoje, de um futuro que pode ser criado, que são os futuros desejáveis. E aí eu já queria que você fizesse, por favor, um contraponto aí aos futuros previsíveis, né? Que você explicasse essa diferença. E por que é possível para a gente pensar em mais de um futuro desejável? Tá ótimo. Primeiro, um prazer estar aqui, Dani, e maravilhoso participar de um projeto colaborativo. Circuito Liberdade é um nome fenomenal. Tive o prazer já de estar aí com vocês alguma vez e espero estar novamente. Então, olha só, a gente pode dizer que existem 3 tipos de futuro. Um tipo de futuro, que é aquele que a gente está mais acostumado, é o futuro provável. O que é o futuro provável? A gente pega um ponto no presente e amplifica ele. E imagina o que pode acontecer de ruim, de mais ou menos, ou de bom. Aí a gente tem futuros possíveis, que são muito maiores do que a gente imagina, porque existe uma quantidade tremenda de coisas já possíveis. Recomendo que vocês procurem saber disso. Eu queria poder compartilhar meus óculos, minhas lentes de futurista, para poder distribuir tudo, assim, já, assim, tudo que já tem de coisa maravilhosa sendo feita. E o terceiro tipo é o futuro desejável. Esse futuro é uma chave para desenhar futuros. Por quê? Porque ele mostra o que está no desejo do coletivo. E o desejo do coletivo é como se fosse o terreno
onde as sementes das ideias podem florescer. Então, o que é importante? Esse momento que a gente está vivendo é como se fosse um momento, ele é um momento de transição, maior da história da humanidade, e transição é sempre uma mudança de estado, né? Pensa num ovo. Futuro provável é você imaginar a vida do ovo. Aí, se o ovo está virando pássaro, como é que faz? Não adianta você imaginar a vida do ovo, porque ele virou pássaro. Então, você precisa ter um outro tipo de imaginação de futuro. É com isso que a gente trabalha. Mas, para dar para entender um pouco mais, eu preparei algumas imagens. Então, vou mostrar, vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se dá certo. Compartilhar, leva um tempinho. Sabrina já fez assim, ó. Minha câmera oscila? Demora uns segundinhos mesmo para entrar. Se você quiser continuar falando. Porque, como então, vou falar. Essas imagens, primeiro, eu vou colocar algumas imagens que são do passado, como a gente via o passado do futuro, porque o futuro é fruto dos sonhos do passado, né? Então, repara, isso aqui é uma frase do Peter Drucker, que diz que a melhor maneira de prever o futuro é criar. Então, a gente imaginava o Ícaro, e depois, quando o homem está no espaço, é igualzinho. Aí, olha que interessante, computador 1937, Flash Gordon, história em quadrinho. E aqui, fiz uma seleção de imagens de como nós estamos aqui, remotos. Isso aqui, 1883, e ele assistindo uma apresentação que sai de uma espécie de gramofone. Aqui, 1893, imaginando a vida no ano 2000, chamada Telefônica com Vídeo. Aqui, uma performance. Alemanha, 1900, imaginando o mundo em 2000, e é um canto lírico assistido e projetado remotamente, como a gente tem visto tanto, né, durante a pandemia. Sim. Essa aqui, muito interessante, 1912, eles já entendendo que o lance ia ser falar com a China, olha que interessante. E essa aqui, quem já viu alguma palestra minha conhece, ela é incrível, porque ela tem algo como nós aqui, falando à distância, tem algo como os primeiros fax ou impressora, tem GPS, tem Wi-Fi, tem drones e tem Big Data para fazer a gestão de tudo, e olha o período, 29. Então, o que acontece é que os momentos de transição como esse são os momentos em que a gente imagina outra coisa. E quem imagina antes? Artistas. O cara que criou essa imagem, provavelmente todo mundo disse que ele era um louco, porque, no fim, tudo isso existe. Então, a gente precisa, na hora de imaginar os futuros, tomar cuidado com o que a gente imagina. Repara, aqui era um sonho realizado, é você estar numa bolha, no meio da neve, gastando um monte de energia. Sonhamos isso, fizemos, ficou insustentável. Aqui, a alimentação, né, por pastas. Isso aqui não era um futuro nada desejável. Então, a gente acaba criando uma outra coisa. Fomos para a gastronomia, para o orgânico. E a cada coisa que a gente sonha, depois a gente põe em prática e fala, e agora? Então, por exemplo, a gente sonhou muito com o domínio do automóvel. Tem muitas imagens. Talvez agora a gente vá para uma coisa que as primeiras cidades muito modernas já estão mostrando, que é você ter calçadas deslizantes, em vez de ter carro, calçada e rua, você faz tudo junto. Então, aqui, por exemplo, são diferentes faixas com diferentes velocidades. Isso já está acontecendo. Isso é uma imagem de 29, é isso? De 1929. Essa aqui é de 29. Das calçadas exatamente. deslizantes. Uhum. E em algumas cidades do Oriente Médio e tal, isso já acontece. Agora, repara que coisa curiosa. Se isso aqui é 1900, olha a roupa do pessoal. Essa aqui é a questão. A gente consegue imaginar novos inventos, mas não nova cultura.
Essa aqui é impressionante, essa aqui é da metade do século XIX, antes da abolição da escravatura. Então, é um trem-bala, literalmente, ele faz o trajeto Lafitte-Calais, o vagão é a bala, a gente consegue imaginar uma tecnologia, mas não consegue imaginar uma mudança de padrão sociocultural. Então, tem crianças escravas. E esse é que é o lance. Então, o trabalho que a gente faz, por exemplo, é um trabalho, já que a maior parte das imagens de futuro é tenebrosa, a gente semeia futuros desejáveis. E o interessante é que eles se materializam. Então, olha aqui, 2008, aparecia muita imagem de calçada plantada com tempero, chamava assim. Aí agora, hortas urbanas, um monte. Existe muita imagem de troca de informação e de experiências culturais. E aí tem uma que foi realizada aí com vocês, no meio da Praça Liberdade, que mostra um pouco isso. Aqui uma outra vontade de poder absorver culturas, que seria como se fosse um suco, que você toma esse suco e você tem o sabor da cultura. E esse desejo de ter o sabor é que levou a um projeto maravilhoso. A Márcia Guimarães, que dirige o Museu das Minas e dos Metais, hoje ela foi uma das que realizou isso. Maravilhoso isso aqui, era bancos de saberes, os bancos da Praça Liberdade ocupados para compartilhar saberes. Essa aqui veio do Uruguai, é o Parlamento das Crianças. E não é que dali a pouco a gente vê a Greta ali falando nos parlamentos? Então, quando a gente sonha futuros, a gente nutre esses futuros. Daqui a pouco, talvez tenhamos democracia digital direta, talvez tenhamos o deseducador de adultos, que é uma profissão importante, um personal truster, e isso pode ser feito de maneira muito simples. Isso aqui eu adoro, isso é uma artista, a Candy Chang, que fez uma coisa muito simples, que era simplesmente um adesivo. E você colava esses adesivos nos lugares e dizia, eu queria que isso fosse consertado, que eu queria que isso fosse uma escola de dança, e assim vai. Então, como a questão toda, além de criar sementes de novos futuros, a questão é saber escolher. Então, a segunda parte do meu trabalho, depois dos futuros, é essa das novas economias, que nos ajuda a poder escolher melhor, sobretudo nesse momento em que a gente está saindo de ovo a pássaro, né? Que essa transição possa ser feita da melhor maneira possível. Bom, aí tem várias coisas que eu queria te perguntar a partir dessas primeiras considerações, né, sobre o nosso tema de hoje. Primeiro, pelo que eu estou entendendo aqui, se a gente pensar numa diferença entre futuros previsíveis e futuros desejáveis, a gente está falando que futuros previsíveis são futuros reativos, né? Exatamente. A gente não atua sobre eles, necessariamente. Eles vêm de encontro a gente e a gente reage a eles na medida em que aquilo já é uma realidade. Futuros desejáveis são futuros que a gente pode criar. E aí vem a Exatamente. pergunta que se faz absolutamente necessária, como é que a gente faz isso, né? Como é que, se a melhor maneira da gente prever o futuro é criando esse futuro, é transformando ele num futuro desejável, como é que a gente vira essa chave? Para não ser sempre uma reação a algo que já aconteceu, né? Excelente colocação, porque realmente a gente está treinado a reagir, a gente está treinado a saber o que não quer. Experimenta fazer isso. Vocês sabem que eu criei esse movimento porque em 2007, eu que já era futurista desde 95, parei para pensar e falei, se tudo fosse possível, o que é que eu queria? E eu vi que eu sabia pensar o que precisaria ser feito, o que deveria ser feito, mas não, eu não sabia pensar o desejado. Aí eu comecei a fazer essas perguntas, muito difícil de responder. Então, toda a fluxonomia, que é essa coisa de enxergar o mundo em 4 dimensões, de trabalhar com novas economias, ela veio para dar esse repertório, para a gente poder se alimentar, porque o cérebro, ele funciona assim, o cérebro, ele só reconhece. Então, se você não dá novos elementos, isso é tudo estudo recente, né, de neurociência que mostra isso. Se você não tem, ele combina elementos conhecidos. Se você não dá repertório, o cérebro não tem referência.
E aí a gente entende, por exemplo, o papel da arte, por isso que eu estou tão feliz de estar com vocês. Porque sempre a arte, por exemplo, isso é muito interessante em relação a visões de futuro, normalmente os artistas acertam mais do que os técnicos, porque o artista está na sintonia do desejo do coletivo, enquanto o técnico ele está mais limitado ao que é possível, ou aquilo que você falou do reativo. Então, uma das coisas necessárias seria promover cada vez mais junção entre os criativos e os tomadores de decisão, porque o criativo vai saber pensar além e vai poder dar repertório para o tomador de decisão. O Kandinsky, um grande artista plástico, tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia: a arte não é só filha do seu tempo, ela é também mãe de um tempo futuro. E aí, fechando a resposta sobre o que a gente precisa fazer, uma das coisas muito importantes desse momento é que, da mesma maneira que em séculos anteriores, um dos grandes desafios que a gente tinha era o analfabetismo, no momento, nós somos analfabetos em futuro. A gente só aprende pelo passado. Pensa nisso, né? É só passado. Negócios se orientam por pesquisa de coisas que já passou. A gente na escola aprende sobre o passado. A gente tudo é só passado. Então é um pouco como guiar um carro olhando só espelho retrovisor. Não dá. Então existe um movimento, recomendo que vocês conheçam. Minha querida amiga Rosa Alegria, que foi futurista que começamos juntas, ela lidera no Brasil, que chama Teach the Future. É um movimento internacional para que nas escolas se trabalhe com isso. Dentro das organizações, isso é fundamental. Então, a gente trabalha tanto preparando pessoas, quanto trabalhando com grandes organizações. E uma das primeiras coisas que a gente faz é essa questão de trabalhar futuro, para não ser analfabeto em futuro. Então, isso é uma das coisas importantes. E aí eu vou te fazer uma pergunta, me perdoem, você e todos que estão nos assistindo, se ela parecer muito abstrata, que nem aquela canção do Engenheiros do Havaí, mas é porque a gente fala tanto dessa palavra futuro, e a gente aqui particularmente tem se ocupado dela nessa nossa pesquisa, né, para o webinário, e outro dia eu me peguei pensando, Lala, o que é o futuro? Tá. Ai, que pergunta boa, Dani. O que é o futuro? Olha só, primeiro, eu diria que o futuro não é o futuro, é o futuros. E eu diria que o mundo, tampouco, daqui a pouco eu acho que a gente vai se referir ao mundo como o mundos, porque é cada vez mais evidente de que são vários. A gente vive em vários tempos simultâneos, em várias relações diferentes. Então, você vê, essa pandemia, a gente tem diferentes experiências dela, né? A gente tem experiências muito dolorosas e tem experiências muito interessantes de introspecção, de colaboração e tal. Então, eu diria que o futuro, ele é como se fosse um conjunto de possibilidades, como se fossem linhas do tempo diferentes. Sabe filme de ficção científica? Que conforme você tem uma escolha, você cai num filme? Eu acho que o futuro é assim, a gente tem várias timelines, como se fossem, sei lá, frequência de celular, o celular tem várias frequências, vai ver que o futuro também. E em função das nossas escolhas, a gente entra numa frequência ou outra. Então, existem várias possibilidades. O que é uma possibilidade? É como você combina os ingredientes que estão ali. Então, você pode escolher os ingredientes tenebrosos e materializar aquilo que combina esses ingredientes. Você pode escolher combinar os ingredientes colaborativos. Você pode escolher, realmente como uma composição. E o que orquestra essa composição? É a intenção do coletivo. É uma combinação de duas coisas. O desejo do coletivo e como ele se expressa. Então, da mesma maneira que o Google mostra para a gente aquilo que não necessariamente é melhor,
mas o mais Uhum. buscado, vai ver que o tabuleiro, ou os Uhum. tabuleiros do game do mundo mostram aquilo que é mais repetido. Então, o papel da comunicação, ele é imenso, porque essa escolha, ela está muito ligada ao que é comunicado, porque a comunicação dá para a gente a percepção de possibilidade. Então, eu te conto, eu sou futurista há 25 anos, e a minha maior conclusão é que a gente não muda o mundo porque acha que não dá. Porque a gente tem recursos, tem pessoas, tem tal, mas não está no nosso universo achar que dá. Então, eu acho que é isso. Como eu sou dona de casa, eu diria que o futuro é um pouco como cozinhar. Você tem todos os ingredientes. Que mistura você vai fazer? E aí, pensando um pouco no que você já falou um pouco disso, do papel dos criativos nesse desenho do futuro, né? E aí, lembrando das imagens que você acabou de mostrar para a gente parecia que os artistas eram os futuristas ali, né? Sim. Do século passado. Eram eles que estavam enxergando essas que a gente hoje chama de tendências, né? E você vem do setor cultural, sua trajetória está intimamente ligada ao setor cultural, como atriz, como bailarina, audiovisual, né? E a sua atuação como futurista também passa pela economia criativa, como eu disse no início da conversa, você é, inclusive, uma das pioneiras aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouco disso, do papel, né, dos artistas nesses futuros desejáveis e sobre a economia criativa, que, na verdade, Tá. é um conceito que vai para além da indústria criativa, né? Então, primeiro, eu acho que eu sou uma futurista diferente, né? Muitos futuristas trabalham com futuros prováveis e trabalham com tecnologia. Eu trabalho com uma coisa que é bem complicada, que são futuros socioculturais, novas relações, o que a gente conta, etc. E talvez isso não fosse possível se eu não tivesse esse background de artista. Então, eu imagino possibilidades por dois caminhos: o caminho de artista e o caminho de futurista. Em relação ao artista, uma parte eu já falei, que é essa importância de criar repertório, é super importante. A outra parte, aí a gente entra um pouco em economias, e eu aproveito já para responder também um pouco a Rosinete, que está falando sobre equidade, participação social, concentração de benefícios e tal. A outra questão é a seguinte: nessa transição que a gente está vivendo, de ovo para pássaro, uma das coisas, das possibilidades da vida pássaro é a seguinte: a nossa economia tradicional, ela era baseada em recursos tangíveis. O tangível se esgota com o uso, por isso que nós estamos nessa crise ambiental. Mas tudo que é intangível não se esgota, mas se multiplica com o uso. Então, primeira coisa, a tendência dos países é seguir os países que avançam mais rápido, como a China, como. Não estou discutindo, estou falando de avanço, não estou. Avançou, avançou. Não estou falando um fato, não estou fazendo uma defesa. Mas a China, ela sabe que para ela resolver o problema tamanho que ela tem, ela depende de trabalhar com intangíveis. Então, a economia criativa é prioridade estratégica do país desde sempre. Eu comecei a trabalhar lá em 2005, era uma das 10. 2011 era a primeira. Então, isso é uma tendência que os países estão adotando e que a gente precisa adotar cada vez mais, porque é uma economia que não esgota recursos e que tem impactos positivos em todos os lados. A outra coisa é que a gente precisa operar com 4 novas economias. Vou mostrar para você aqui um belo objeto que criamos para isso. Primeiro, vou te mostrar uma matrizinha. Isso aqui é o que a gente chama de matriz 4D. O nosso trabalho é todo baseado nisso. Você tem aqui duas dimensões intangíveis, cultural, laranjinha, o rosa é o social, e aqui duas tangíveis, o ambiental e o financeiro. Então, se a gente enxerga o mundo em 4 dimensões, a gente acaba percebendo que tem muito mais do que a gente imagina, porque a gente não fica tão dependente só aqui do monetário. E a gente pode trabalhar com recursos culturais, com recursos sociais, etc. Então, isso é uma das chaves para esse futuro.
Como que a gente trabalha com isso? Por exemplo, infraestrutura disponível. Tem muita. A questão é a gente poder compartilhar. Imagine, isso vai acontecer cada vez mais. A gente vai precisar compartilhar as nossas infraestruturas. Você imagina, por exemplo, 3 negócios diferentes que precisavam de cozinha. Uma balada que usa de noite, alguém que faz almoço e alguém que entrega marmita. Antes, eles poderiam ter 3 espaços. Agora, na pandemia, pode estar difícil. Então, quem sabe, eles vão ter um único espaço otimizado e vão diminuir por 3 o custo e multiplicar por 3 o público. Então, a gente precisa da economia compartilhada. A outra das economias é a economia colaborativa, que é fazer, como é o exemplo deste evento que nós estamos. Ele não teria sido possível, nem seria tão interessante, se ele não fosse feito de forma colaborativa. Então, a tendência é cada vez mais essa, da gente dar conta do recado agora, cada um fazendo um pedacinho. E a quarta é trabalhar com recursos além do monetário. A Áurea está falando... Mas aí, antes disso, eu queria... Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Tá bom. Economia não é moeda. Economia é Economia é fluxo. mais do que moeda, exatamente. A Então, economia é um economia quando fluxo... você fala em novas economias, é entendendo a economia no conceito mais amplo do que o do dinheiro, Isso, que a gente exatamente. A pega moeda... Vou pegar um objetinho bonitinho aqui para a gente falar disso. Isso aqui é um torus, é a forma que representa a natureza. As nossas métricas atuais só sabem medir um tipo de economia, de riqueza, que é moeda e quantidade. E aí a gente tem a ideia de escassez. Mas, se a gente considera que há 4 dimensões de riqueza, toda a riqueza do conhecimento, que sempre existe, em qualquer lugar tem conhecimento, toda a riqueza da infraestrutura tecnológica e dos recursos naturais, toda a riqueza de todas as instituições e o que organiza as pessoas. Tudo isso é impressionante. Então, a gente passaria a ter um mundo multidimensional, como ele é, sistêmico. Repara que isso aqui, você mexe numa parte, você mexe no todo, e onde você tem várias dimensões. E justamente quando você cria o fluxo dessas dimensões, é que você gera riqueza. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Pode faltar moeda, mas a gente tem muitas outras formas de riqueza se a gente souber como operá-las. A questão é botar lentes, por isso que a gente fala que o 4D é, antes de tudo, uma lente, para você conseguir enxergar e e para conseguir mobilizar. a economia É criativa uma é das uma das novas economias. economias. Isso. Agora, você falou muito em. A gente sabe que a cultura, o potencial da cultura dentro, porque, como eu disse anteriormente, a gente, quando fala em economia criativa, a gente está falando para além da arte, né? Como você disse aí, tem o Sim. conhecimento, tem outros setores que se encaixam aí nesse conceito de economia criativa e colaborativa, que é com que você trabalha, né? A gente está pensando num potencial, pensando no Brasil, por exemplo, e aqui eu tenho certeza que tem vários criativos aí nos assistindo, né? Acho que é um assunto que interessa muito a turma. A gente está falando de algo que é intangível, que é da ordem do simbólico, mas que tem muito valor. Um valor que nem sempre é reconhecido, porque ele, às vezes, ele requer outra métrica, ou como você disse, outros óculos para enxergá-lo, né? Como é que a gente torna isso visível, Lala? Aí você chegou na grande paixão da minha vida, Daniela, porque eu venho do setor cultural. A gente que é do setor cultural, somos muitos, sabe que é o grande desafio é você relatar o impacto que tem, porque a gente tem métricas unidimensionais, quantidade e tal, para relatar algo que é multidimensional e que é em fluxo, que é tudo que é ligado ao cultural e social. Então, a gente acabou trabalhando no desenvolvimento de métricas para perceber isso. Essas 4 dimensões, né, que a gente
representa, além de representar aqui na matriz, a gente representa neste belo objeto aqui, que tem 4, inspirado no Escher, 4 dimensões e 4 economias, e quando elas fluem é que aí a gente gera riqueza. A gente foi criar métricas para cada uma dessas dimensões, para você conseguir, enxergar os teus recursos em cada uma das dimensões. Eu chegava para trabalhar, eu sempre trabalhei em situação de pobreza, trabalho com grandes corporações, como a Natura, como não sei o quê, e trabalho com território e pobreza. Sempre fiz questão de estar nas duas pontas. Você chega nos lugares e diz, o que tem aqui? E a resposta é nada. E não é verdade. É essa sensação de que não tem moeda, não tem nada, quando, na verdade, tem um monte de coisa. Então, você precisa enxergar os recursos não monetários e depois contar os resultados não monetários. Porque aí você tem um resultado que importa mesmo. E esses resultados, vou falar uma coisa meio complicada, mas vamos ver se dá. Quando você tem resultados que não são só monetários, são resultados de impacto positivo cultural, impacto positivo ambiental, impacto positivo social, você gera valor, você gera receita, mas você gera mais do que receita, você gera valor. Então, eu trabalho há um tempão com a Natura, gosto muito da Natura, e a Natura é um exemplo claro disso. A Natura gera receita, mas ela gera valor, pelas causas que ela tem, pela forma como ela produz as coisas. Então, quando, por exemplo, ela abre capital, antes de abrir capital, ela fez toda a coisa do triple bottom line, para mostrar que ela era sustentável. Então, quando ela abre capital, o valor de capital dela é muito alto, porque o valor que ela gera para o mundo é alto. Dá para entender? Sim. E às vezes a gente fica muito preocupado em gerar receita e não percebe que se eu gero resultado nas 4 dimensões, eu gero valor. E é isso que é super importante agora. Tudo que a gente fizer precisa gerar valor. E a gente tem falado, eu já vi, acho que vários publicitários, grandes publicitários nesse momento, alertando para a importância, nesse momento da pandemia, das marcas, por exemplo, ainda que na marra, né, ainda que por uma questão de posicionamento, entenderem que não podem sair por aí investindo só em vendas, elas têm que entender todo esse valor agregado que elas precisam incluir nessas marcas para sobreviverem, que é um momento onde talvez mais do que nunca, né, até então, na história da sociedade de consumo, né, a gente está dando valor a essas coisas, né, e não só a produtos e, enfim, preços, etc. É uma das coisas dessa transição. Nós estamos saindo de uma sociedade que gera riqueza pelo consumir para uma sociedade que gera riqueza pelo cuidar. O consumir é linear, é limitado. Eu não consigo usar mais do que uma blusa ao mesmo tempo, por exemplo. Mas eu posso cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Então, o cuidar, ele oferece possibilidades muito maiores do ponto de vista, inclusive, financeiro. Então, e essa mudança, ela é muito importante de olhar. É uma mudança de paradigma, né? Exatamente. Por exemplo, o último trabalho que a gente fez com a Natura, que era com Natura na Amazônia, era para criar um serviço, uma outra coisa para a Natura, que fosse com bastante foco em cuidar, que se fosse um negócio para a empresa, cuidando da Amazônia, cuidando do mundo e tal. Então, que atendesse já a essas necessidades. Só que, para isso, mais uma vez, a gente precisa de repertório. E daí que a gente criou a fluxonomia, que é essa uma espiral de como é que eu faço, passo a passo, para conseguir isso, conseguir criar futuro, incorporar as novas economias e gerar valor de verdade para mim, para as pessoas, para o mundo e tal. Porque não Acho que são a gente está. coisas excludentes, sabe, Dani? Não é assim, gerou riqueza, é sacana. Não, não é ou, é e. E isso acho que é o principal nesse ponto. O principal é a gente, para qualquer coisa que olhar, que a gente pensar em ou, a gente parar e dizer, peraí, será que isso é de fato um ou? Ou será que eu consigo botar um e aqui?
Você está falando de uma coisa que a gente está vivendo muito intensamente nesses meses, nesses 4 meses, né? Que é o entendimento da importância, você falou aí que século XXI é um século do cuidar, né? Em oposição ao consumo que nos marcou, né, até então. E a gente está vivendo um momento onde a gente entende que cuidar do outro é cuidar da gente. E cuidar da gente é Exatamente. cuidar do outro. Mas você acha que a gente pode pensar, e agora eu pergunto a futurista mesmo, a gente pode pensar nisso como uma tendência que veio para ficar? Eu espero que sim, para que o mundo exista. Então, sim, essa é uma tendência, ela é uma necessidade e é uma coisa. Quando a gente observa a história, seja a história da sociedade, a história da vida, a gente evolui em umas curvas. E essas curvas tendem a uma maior complexidade. O que quer dizer isso? Há mais interação. Então, vou dar um exemplo super simples. As nossas células, antes, elas eram, cada pedacinho, lembra que a gente estudou que tem a mitocôndria, o dadadi, papapá? Cada uma delas, antes era um micro-organismo muito simples. Houve um momento em que o mundo passou por um momento muito desafiador. A vida estava super ameaçada. É quando começa a criar camada de oxigênio no planeta. E aí, estes micro-organismos se juntam para criar um ser algo mais complexo, que resista melhor. E aí vem as nossas células. Então, isso sempre acontece. Pense o seguinte, né? Células se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, que se organizam em organismos, e assim vai. E agora, nós estamos passando por uma nova etapa da história, que é de ser, ao mesmo tempo, indivíduo e grupo. E isso, o Covid está dando um banho na gente. Ele botou a gente no exponencial, e para dar conta do exponencial só fazendo junto, porque a nossa capacidade de resposta é linear. A gente tem um tempo, um corpo e um planeta. Mas com a internet, a rede ela é exponencial. Então não fecha a conta. Fica a resposta linear para desafio exponencial. A única maneira de fazer isso é eu fazer junto. E a única maneira realmente, mas realmente, de dar conta dessa parada toda é no junto. Não vai mais ser possível se virar sozinho. Não vai mais ser possível na nossa vida pessoal. A gente está vendo isso. Né, esses bilhetes que a gente vê nos elevadores, para quem é mais velho. Está precisando de ajuda para ir no mercado? Eu sou do apartamento tal, me avisa, eu vou no mercado para você. Isso vai ser assim. Não dá para cada um cuidar de todos os aspectos da sua própria vida, isso é uma loucura. Cada um levar filho na criança na escola, cada um fazer compra, cada um cuidar do tio velhinho, cada um não. A gente vai ter que se dividir e colaborar em todos os aspectos. A boa coisa é que isso é muito mais legal, né? É muito legal fazer junto. É difícil, é mais difícil colaborar do que a gente imagina. Por isso que o trabalho da gente com a fluxonomia é criar ferramentas para colaboração, porque não é simplinho, não. A gente acha que juntar pessoas em volta de uma ideia é suficiente, mas não. A gente precisa de tecnologias para colaboração, tecnologias socioculturais. Lala, a gente está chegando na verdade, a gente já chegou ao final do primeiro bloco dessas perguntas específicas, né, para cada convidado, mas eu não podia deixar de te perguntar sobre uma coisa que eu acho que faz parte do seu pensamento, e que eu acho que a gente precisa falar um pouco disso, assim, ainda que, se possível, que a gente não, que a gente seja sucinto aqui, mas é a questão da cultura da abundância. Tá. Porque a gente fala muito em escassez, né? E a gente tem falado muito em escassez, e aí eu não estou falando nem só dessa experiência do isolamento, da pandemia, mas eu acho que a gente vive um pouco num discurso de escassez. É, e acho que também tem a ver com isso que a gente falou anteriormente, né? A cultura da abundância, ela tem a ver com o papel dos criativos, o papel das novas economias, a gente trabalhar sobre potências e não sobre carências, né? Eu Sim. queria que você falasse um pouco disso, que acho que precisamos ouvir. Sim. Bom, primeiro tem uma coisa cultural, por isso que, novamente, começa tudo na cultura. A gente tem uma cultura de falar
de sempre operar sobre carências e não sobre potências. Isso é a primeira coisa. Nenhum engenheiro constrói uma estrada mapeando buraco, ele mapeia onde tem terreno firme. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, vamos começar um projeto, normalmente a gente diz, que legal, queremos fazer tal coisa. O que falta? Essa não é a pergunta. A pergunta é o que tem. Agora, essa questão da abundância, ela está relacionada com aquela questão das métricas. Até a gente podia fazer um exercício, porque quando a gente estava conversando antes, e essa coisa incrível que é esse Circuito Liberdade, a gente estava falando, vamos fazer um segundo evento, reunião, alguma coisa assim, sobre essa questão das métricas. Então, eu queria perguntar para você que está nos assistindo, coloca aí nos comentários, se você, no teu trabalho, sente necessidade de novas métricas, de maneiras de mostrar resultado além do quantitativo, do monetário, etc., que nos dão aquela ideia de escassez. E se você acha esse tema interessante, como é que a gente relata o resultado, o impacto cultural, o resultado, o impacto ambiental, o resultado, o impacto social, de forma simples. E aí, a questão da abundância, ela está ligada a essa percepção. A gente percebe que há abundância quando a gente tem métricas, quando a gente treina o olhar, quando a gente vê o que tem e não o que falta, e quando a gente compreende a essência da vida, que a essência da vida, ela é abundante, sempre tem, mas depende do que a gente está olhando. Então, a questão é aprender a olhar o que tem e não o que falta. O que Mas falta? mais do que isso, sabe uma coisa que eu acho que também tem? Primeiro, a gente precisa olhar a abundância. Opa, caiu tudo aqui. Volta, é. Foi tão abundante que italianamente aqui, falei, abundância, chutei tudo. A gente primeiro precisa olhar essa abundância e o fluxo para ter segurança de que não, muita calma nessa hora, é só a gente saber, e a gente precisa compartilhar. Então, te conto que o próximo trabalho que a gente está super envolvido é a criação de uma combinação de processo com plataforma para mapear recursos disponíveis e trocar, sabe? Ter uma moeda complementar mesmo. Que em cada território a gente tem as economias tradicionais, maravilha, mas da mesma maneira que uma bicicleta anda porque tem duas rodas, temos a roda da economia tradicional, criemos a outra roda, que já existiu em outros momentos da história, da economia que, a partir daquilo que existe, mas não está sendo trocado. E depois que a gente percebe a abundância, a gente pode ir para um lugar mais interessante, talvez mais necessário, que é o lugar da suficiência. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso. Eu não sei o que aconteceu com vocês. Coloca aí no chat também. Mas eu, nessa pandemia, vi o que eu preciso mesmo. A gente vê que a gente precisa pouca coisa. Quando a gente tem o suficiente, né? Exatamente, dá uma sensação tão mais interessante. E eu fiquei pensando muito numa coisa, o Yuval Harari, eu adoro andar ouvindo palestra. E numa palestra dele, ele diz, imagina que interessante você poder botar para conversar alguém de 1000 anos atrás com alguém de agora. Para essa pessoa do ano 1000, nós somos mais deuses do que ela jamais conseguiria imaginar. Imagina, nós estamos aqui falando numas caixinhas, cada um no lugar do mundo. A gente abre uma caixinha branca, meio geladinha, assim, e lá dentro tem uma quantidade absurda de comida de muitos lugares. Nós somos deuses. Ele acharia incrível, uau, os deuses. Mas, se a gente fosse conversar, a gente ia ter a mesma sensação. Ele ia dizer, a minha vida é dura, porque isso e aquilo, e a batalha cotidiana, e a gente diria, a minha vida é dura, porque é a batalha cotidiana, e daqui a 1000 anos, se a gente não desenvolver a nossa capacidade de sentir suficiência, a gente vai estar dizendo a mesma coisa, a vida é muito dura, isso de materializa e desmaterializa de uma galáxia para outra, e o fato de que você precisa meditar para poder materializar a comida, ou sei lá,
a gente nunca vai ficar satisfeito. Então, isso é muito importante, desenvolver a capacidade de ficar satisfeito. E com isso você já respondeu a uma das perguntas do nosso segundo bloco, que são as perguntas da curadoria, que a gente pensou juntos aqui para todos os convidados, sabendo que as respostas sempre serão diferentes, né? Sobre a possibilidade dessa situação que a gente está vivendo, uma certa suspensão, uma pausa, como a gente quiser ver, que isso possa modificar os nossos valores e nos ensinar, por exemplo, o valor do essencial. Então, provavelmente você acha que sim, né? Sim, eu acho que já aconteceu e que a gente precisa se segurar nisso. Toda vez que você ficar com medo, aflito, não sei o quê, olha para o outro lado. Lembra que é uma escolha. Você pode olhar para tudo de apavorante, só que aí você fica paralisado e infeliz. Ou você pode exercer o teu arbítrio de criador e olhar para aquilo que tem de legal. E só você é dono do seu olho. Só você vai conseguir escolher o que é que você quer ver. Tudo será como antes ou a gente pode reinventar o futuro, Lala? Primeiro, acho que nunca existe o como antes. Oswald de Andrade dizia: o meu relógio anda sempre à frente e o da história também. Né? E acho que é uma das razões, um pouco dessa insatisfação crônica dos seres humanos, é que a gente tem a ilusão de poder parar o tempo. Nada nunca é como antes. E por isso que é divertido viver. Só que tem momentos em que esse nada como antes é mais agudo. Não, nada será. E nesse momento é uma. Imagina o seguinte: se projeta para daqui a 50 anos, o que vai estar escrito nos livros de história sobre este período que a gente está vivendo? É uma coisa de uma dimensão maior até do que as guerras, porque as guerras eram localizadas. Nunca aconteceu nada em tão curto espaço de tempo e no planeta inteiro. Isso é uma coisa incrível. É global, né? Então, é incrível, é inacreditável. Então, a gente está agora escrevendo história. Que história queremos escrever? O que a gente quer que fique registrado daqui a 50 anos? Então, aconteceu a pandemia e todo mundo ficou recolhido e está na nossa mão agora escolher para que lado a gente vai. E está na nossa mão mesmo, porque se a gente quiser colaborar, a gente tem recursos, tem conhecimento, tem pessoas. A gente aprendeu a lidar com a tecnologia de uma maneira incrível. Olha os avanços que foi. A gente está aprendendo muito melhor a usar a tecnologia, a rede social, a informação e tal. Então, realmente, dá para reescrever e dá para ter uma vida. A transição vai ser difícil, que nem, lembra, quebrar a casca. Quebrar a casca não é fácil. Mas ser Você falou que a pássaro é gente está mais legal do vivendo. que ser ovo. Você falou que a gente está vivendo uma transição, talvez, nas suas palavras, a maior que a humanidade já viveu. Você acha que faz parte desse conceito de futuro, né? A gente viver em transição daqui para frente, ou seja, a transição Sim, ser um estado? sim, sim. Porque como a gente está interdependentes, né? A rede deixou claro que somos uma única coisa, onde você mexe a parte, você mexe o todo. E a rede, ela é desmaterializada, como nós aqui estamos desmaterializados e interagindo. Isso é fora do tempo e do espaço. Esse é o desafio desse tempo. A gente não consegue entender. Nós estamos que nem uma criaturinha 2D. Imagina uma criaturinha 2D tentando entender a terceira dimensão. Somos nós, tridimensionais, querendo entender. Que parada é essa? Como assim? Fora do tempo e do espaço? O que é? E fora do tempo e do espaço é fora do tempo e do espaço. Então, é instantâneo. Então, tudo fica muito mais agudo. O que antes levava séculos, agora leva meses ou anos. Então, essa nossa capacidade, por isso que o meu trabalho chama fluxonomia, porque a gente vai ter que estar o tempo inteiro em fluxo, a gente precisa desenvolver essa capacidade. Só que é legal, o movimento é legal. A gente precisa ter as duas coisas, precisa ter uma paz interna, um eixo interior, para poder, no mundo, tá girando. Isso é outra coisa que o Taurus mostra que é muito legal. Tá vendo que ele tem um miolinho dentro? Tem uma parte interna que Que é esse sustenta eixo. o movimento externo. Bom, uma das perguntas, a próxima pergunta você também já respondeu, se além do famoso novo normal, né, a gente
pode ver o surgimento de um novo comum, você falou aí da colaboração da sociedade do cuidar, então acho que já está mais do que, está super bem respondida. E por último, o que significa esse momento que a humanidade está vivendo, em que momento a gente estava quando o mundo parou, né? Ah. A gente estava num momento de negação, de não ver, porque o mundo já tinha mudado, mas a gente não queria ver. Isso é natural. É um pouco como alguém que está grávido e faz de conta que não está. E aí tem um parto complicado, claro, né? Porque não cuidou. E por que que a gente não quis ver? Porque já estava claro. Qualquer pessoa que já me ouviu falar alguma vez nos últimos, sei lá, 15 anos, eu começo todas as minhas falas dizendo: vivemos a maior transição da história da humanidade. E por quê? Porque justamente a gente está com a vida em rede exponencial e a gente linear. Então, isso aqui já está claro, super estava claro. O que o Covid fez foi escancarar. Então, isso era o que estava acontecendo e a gente querendo tocar a vida da mesma maneira. Então, agora a gente foi obrigado a apertar o refresh. Então, era como se, na verdade, a gente estivesse vivendo num mundo que já não era mais. Você já teve essa experiência do refresh? É muito louco. Eu lembro uma vez, eu tinha encomendado um site, eu pedi mudanças e o designer falou, eu mudei. E eu disse, não, não mudou, eu estou olhando, estou aqui no site. E ele dizia, não, eu mudei. Não, mudou. Blá, blá, blá. Aí eu apertei o refresh. Então, eu estava navegando no passado, mas eu estava realmente navegando no passado. E só quando eu apertei o refresh, se revelou aquilo que já tinha se transformado. Eu acho que isso é a maior metáfora do que a gente está vivendo. E até porque tem Agora, a ver com sabe o que é tecnologia, né? isso? Agora, sabe o que é legal, Dani? Pensa o seguinte, convido você que está aí também e escreve, depois nós vamos lá olhar, né, Dani, tudo que todo mundo escreveu. Vamos, tudo. Eu já tenho umas perguntas aqui, já vou passar para você. Sim, vamos lá. Mas pensa o seguinte, para a gente poder se tranquilizar no meio desse... Pensa como era a vida dos seus bisavós. E pensa na sua. Se a sua vida é pior que a dos bisavós, em termos de escolha, desafios, etc., então nós precisamos ter medo do futuro. Só que não é. Então, é difícil, é custoso, é, sei lá, esforço, é exigente, digamos, da gente. Não é difícil, é exigente ir para o futuro, mas a gente chega em lugares melhores. Então, é super importante, cada vez que a gente tem medo, fala, peraí, olha de longe, por isso que é muito bom ser futurista. Todo futurista, ele precisa ser um historiador também, porque ele precisa olhar de longe e ver tudo que está melhorando. Mulher, né? Gente, o que era ser mulher? Até pouquíssimo tempo atrás. Então, Estamos avançando. Não vivemos o pior dos mundos, não, definitivamente, né? não. Lala, então vamos lá. Bom, a turma aqui, você tinha feito uma pergunta no meio da conversa sobre as métricas. A produção está me dizendo que está todo mundo dizendo que sim, precisamos de novas métricas, então a turma está bem sintonizada na nossa conversa. Pergunta do Roberto Baraldi para você: o que é o coletivo em uma sociedade fracionada como a brasileira, em um mundo radicalizado? O que é o coletivo numa sociedade fracionada? Bom, primeiro, vou juntar com uma outra pergunta, talvez dele mesmo também, se a gente fala de coletivo ou coletivos, você tem toda razão, a gente tem que falar de tudo no plural. Fragmentação, isso é o nosso grande desafio. A rede, ela é distribuída, ela tem as vantagens e ela consegue fazer tudo o que faz por ser distribuída. Mas justamente porque ela é distribuída, ela se fragmenta. Então, a gente vê que isso é um dos grandes desafios da inovação. Os inovadores tendem a se separar na diversidade. Essa separação é legal porque diversidade é legal. Porém, na hora de fazer o desenho das estruturas coletivas, essa fragmentação, ela não é legal, porque a gente não consegue convergir. Veja, por exemplo, todas as eleições.
Se você computar todo mundo que era mais inovador e os que não votaram, não só no Brasil, é um número de pessoas muito maiores. Mas a gente não converge. Então, a palavra agora é convergência. A gente precisa convergir recursos, a gente precisa convergir potência, a gente precisa conseguir ser diverso, na nossa opinião, e convergente na ação. Porque aí o que acontece? Como a gente tem opiniões divergentes, e que bom, porque precisa muitos pontos de vista, a gente não consegue ter ação convergente. Aí a coisa fica parada. Então, isso não pode ser. E para isso, a coisa que mais está me encantando nesse momento é o exercício, é saber que na natureza, tudo aquilo que existe tem duas naturezas, né? É dia, noite, masculino, feminino, yin, yang, centralizado, distribuído e tal. E o melhor dos mundos é só quando tem essas duas coisas juntas, chegando numa terceira. E a gente não sabe ainda fazer isso, esse e. A gente trabalha no ou, uma coisa para lá, uma para cá, e a gente fica só no reativo. Então, um diz sim, o outro diz não. Então, isso aqui é só perda de energia. O negócio é vir para cá, para a criação. Então, toda vez sair da polarização, sair disto aqui, para isto aqui, que é juntar as duas diferenças para criar uma terceira coisa, isso é a chave desse momento. Em relação a qualquer pergunta, o que faz com a centralização de recursos? O que faz com elites? O que faz com o que for? A gente sempre precisa saber que a gente precisa disso aqui. Nós somos dos criativos e nós somos dos que implementam, digamos, os que inventam vacina e os que criam as fábricas de vacina. Os que sempre precisa essas duas partes. Você já respondeu a pergunta do Juarez, que era sobre o coletivo Tá. Juarez Guimarães Dias. Aí Ana Carolina de Vasconcelos te pede para falar sobre a importância dos historiadores nesse contexto de futuros prováveis, possíveis e desejados. Super importante. Super importante. Não tem como. Primeiro, que se a gente soubesse mais história, a gente faria escolhas completamente diferentes. Então, por exemplo, eu estou nesse momento muito encantada com o Niall Ferguson, Niall. E ele é um historiador escocês, especialista em economia sociopolítica. E diga, economia não, história. E aí, o último livro dele chama A Torre e a Praça. Então, ele conta a história do ponto de vista da torre, que é o centralizado, e a praça, que é o distribuído. E ele fala, inclusive, como agora a praça, que eram as redes sociais, se tornou centralizada, porque as redes sociais todas acabaram tudo junto. Agora é o Google, o Facebook, etc. Então, a gente tem que... E que isso já aconteceu antes, na época da reforma. Então, a gente precisa olhar a história para saber o que aconteceu e para mudar. Um dos especialistas em Commons, que é o Michel Bowens, da Peer-to-Peer Foundation, ele conta, por exemplo, que a gente sai da Idade Média, do feudalismo para a Idade Média, porque graças a processos em rede e de mutualização, que são a base, por exemplo, da igreja lá no começo. Os mosteiros eram espaços de mutualização, onde todo mundo trabalhava junto, repartia as coisas, tal, e era uma rede muito potente. E por isso que teve o avanço que teve. Então, a gente precisa entender a história, realmente. Não tem como ser futurista sem entender a história. Futuristas e historiadores têm algo em comum, né? Sim. Lala, a gente tem. Eu vou pegar duas perguntas aqui. Infelizmente, turma, não vai dar para a gente responder a todas em função do tempo, mas eu acho que tem. Eu acho que tem duas perguntas aqui que você pode talvez responder ao mesmo tempo. Do Maurício Guilherme Silva Júnior, ele pergunta por que o Brasil, né, citando aí o Stefan Zweig, eterno país do futuro, não concretizou a sua desejada profecia, se são falta de ações, é por falta de ações capazes de reunir princípios e coletivos, ou
pouco investimento em narrativas acerca do futuro. E a Raquel Almeida Cunha pergunta se você acha que no cenário mundial nós brasileiros estamos conseguindo criar o futuro ou só somos seguidores. Acho que dá para responder junto, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vocês estão vendo isso? Não, só isso. Difícil. Tá difícil aqui. Eu tenho uma borboletinha com as cores Assim na da bandeira do tatuagem. Brasil. Sim, Isso. sim. Quando eu comecei a trabalhar na ONU em 2005, eu fiz essa tatuagem. Era um momento em que o Brasil tinha uma atuação importantíssima no cenário mundial. O que acontece? A gente tem condições de ser muito protagonista. A gente tem algumas coisas muito incríveis e muito necessárias. Por exemplo, a colaboração, você fazer muito com pouco, nós somos especialistas, vive de carnaval. A gente Precisa de sabe gambiarra, como e vim de fazer. gambiarra também, E né? gambiarra. A gambiarra é uma ciência que precisará ser muito difundida agora, porque nós vamos ter que reinventar o mundo em pleno voo. E isso, quem é muito certinho, tem mais dificuldade disso. A gente não, a gente sempre aprendeu a surfar no meio de crise, de confusão, de tem pouco e tal. Então, a gente precisa saber disso e valorizar. A gente sabe colaborar, a gente é bom de afeto e de se afetar, a gente tem uma imensa capacidade de adaptação e de criação. A gente, o que a gente não tem? A gente é extraordinariamente, aí a gente é o nosso lado um pouco macunaíma. A gente tem, ai que preguiça, lembra o macunaíma dizendo? A gente, como a nossa vida é menos difícil, se alguém pode ficar bravo comigo quando eu falar isso, mas pensa o seguinte, pensa se você está no Canadá, menos 35 graus, não dá para marcar um segundo de bobeira. A gente é um pouco menos difícil. Com um pouquinho, a gente se vira e a gente fica satisfeito com esse pouquinho. Então, por exemplo, a gente acaba se engajando menos na estruturação do coletivo. Nós somos muito individualistas. Nós, como cultura, eu diria que a gente é uma cultura um pouco juvenil. Se fosse dizer qual é a idade da sociedade brasileira, eu diria que a sociedade brasileira tem de 18 e 20 anos e quer balada, quer se divertir, quer não sei o que e tal. Sabrina arrasou. Estou pensando nisso agora Boladão, aqui. balada. Porque isso tem um lado bom, mas a gente precisa dos dois. A gente precisa da festa, sim, do prazer, da alegria. Por isso que eu uso a palavra desejo, porque o desejo é o motor de tudo, mas a gente precisa da estrutura. E essa estrutura, esta crença nas instituições, este fazer junto, a gente não tem. E isso é o que nos falta. Ao mesmo tempo, a gente tem os recursos para isso, porque nós temos tecnologias socioculturais impressionantes. Então, se eu fosse presidenta, por exemplo, eu faria a FINEP, né, de financiamento à inovação, com foco em inovação sociocultural, de ver todas as tecnologias socioculturais que a gente tem incríveis para organizar coletivos, para trabalhar com jovens. Dá uma olhada, por exemplo, no desafio 10 por 10, que meu amigo Edgar Gouveia Júnior, especialista em games, está fazendo para mobilizar jovens. Então, respondendo a Raquel, eu acho que a gente tem as duas coisas. Nós temos gente muito inovadora. Você pode ver quanta gente no mundo brasileira tem fazendo inovação. Na ONU, por exemplo, tem brasileiro pra caramba. Mas nós somos seguidores em algumas coisas onde não devia ser. A gente tem síndrome de vira-lata. A gente dá valor ao que é de fora e dá pouco valor ao que é de dentro. Então, quando a gente achar que os santos de casa fazem milagres, nós vamos resolver a parada. Deixa eu perguntar para a produção se tem tempo para mais uma pergunta antes da gente encerrar. Acho que sim, né, gente? Pedro Muriel, por que a gente acha que o ontem foi sempre melhor do que a gente vive hoje? Será que a memória precisa de um conforto, mesmo que isso esteja no passado ou no futuro? Interessante. Duas coisas.
Primeiro, o nosso cérebro é feito de pelo menos 3 cérebros. O primeiro desses cérebros é o cérebro que a gente compartilha com os animais mais primitivos. É o cérebro chamado reptiliano. Esse cérebro reptiliano, ele age no instinto, ele sabe o que é, ele funciona operando no instinto. Este cérebro quer conforto, porque ele tem medo. Se a gente vive guiado por ele, imagina assim, tem 3 criaturas dentro da sua cabeça. São os teus 3 aspectos do cérebro. Quem que está dirigindo o quê? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o reptiliano e dizer, calma, reptiliano, olha só, veja bem, porque com o reptiliano, ele não pode ter medo, porque se ele tem medo, ele se apega ao passado. E a gente precisa dar segurança para ele com dados, por isso que a questão das métricas, com informação e tal. E aí, a gente precisa tomar as rédeas com o nosso pré-frontal, que é aquele que é criativo. E a outra coisa, a gente precisa ver o que a gente escolhe no nosso cotidiano, porque é nutrido, não é por acaso. A cultura vigente, a mídia, as narrativas, etc., elas são todas muito em relação ao passado. Na história, a gente só estuda passado, a gente só fala de passado. Então, isso é uma coisa construída mesmo, porque não interessa que a gente fique satisfeito. Se a gente deseja o passado, a gente estará eternamente insatisfeito, porque o passado já foi. Estando eternamente insatisfeito, nós somos frágeis. E, para alguns, interessa a nossa fragilidade. Então, interessa nutrir a ideia do passado. Então, olha como conservadores falam muito de passado e menos de futuro, porque eles estão nutrindo essa insatisfação crônica. A gente nunca pode ser satisfeito no passado, nem no futuro, só no presente. Então, como a gente se satisfaz no presente? Na presença, no desfrute, no pequeno. Isso acho que é uma das coisas também da pandemia. Não sei se aconteceu com vocês, mas pequenos prazeres, né? Quanta coisa que a gente achava não dava o menor valor. Agora, quando a gente anda na rua, naquela uma vez a cada 10 dias para ir no mercado, a gente fala, uau, andando na rua. E de Você sai num ressignificar, lugarzinho né? que tem um solzinho, assim, você vai no sol. Agora eu tenho hábitos novos, por exemplo, eu tomo café e eu vou comer no sol, porque eu sei que eu preciso de luz. Aí você bate aquele solzinho na cara e fala, então é no presente que a gente tem satisfação, e a gente sente mais satisfação quando a gente consegue idear futuros, que é diferente de idealizar. Porque idealizar é eu criar, eu dar uma forma fixa. E aí eu fico comparando com aquilo que eu idealizei e eu estarei para sempre infeliz. E idear é o que a gente faz quando a gente pensa os futuros desejáveis, é dizer o que a gente acha que poderia ser, o que a gente gostaria que fosse. Transformar em ideia. Porque aí você consegue juntar pessoas, por isso que o carnaval dá certo, você tem uma ideia, e você tem um amor comum que converge as pessoas. Lala, obrigada, a gente chegou ao final. Você quer deixar uma pergunta para o nosso próximo encontro? Para os próximos convidados? Uma pergunta sobre o futuro, sobre o que. Sim, a pergunta-chave do Crie Futuros é sempre: se tudo fosse possível, como você gostaria que as coisas fossem? Né? O que você reescreveria? E possível não no sentido de mágico, mas possível no sentido da gente ter poder e recursos. Porque a gente sempre precisa agir no mundo como se a gente tivesse poder e recursos, porque, na verdade, a gente tem poder e recursos. Há muito recurso pouco aproveitado, e o poder de juntar todo mundo é sempre impressionante. Eu acho que uma coisa muito importante na minha vida foi meu pai, quando eu era criança, falando, puxa, se todos os chineses pulassem ao mesmo tempo, talvez a Terra saísse do eixo. E sempre essa potência do coletivo organizado me chama muita atenção. Então, a pergunta seria, segunda pergunta, você sai pelo mundo
exercitando o poder e o recurso que você possui? Maravilha. Fica aí para a nossa produção, para o próximo webinário, para o próximo encontro do webinário. Eu conversei hoje com Lala Denzelin, futurista. Lala, super obrigada pela presença. Acho que você abriu aí com suas ideias muitas janelas para a gente pensar o futuro, né? Um futuro abundante. Agradeço também a participação da Sabrina Rocha, ampliando aí o alcance da nossa conversa. Com essa coreografia, hoje a coreografia foi maravilhosa, deu, a gente quase dançou aqui, né, Lala, juntos, assim. O webinário Conversa sobre Perguntas é uma realização da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal, numa iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, do Memorial Minas Gerais Vale, do Gerdau, Museu Minas e Metal, com patrocínio da Fiat, Banco FITES, Banco Safra, Banco do Brasil, Vale Gerdau, conta com o apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, CBMM, além do apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e do Governo de Minas. E semana que vem tem mais, pessoal. No dia 28 de julho, portanto, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 5 da tarde, eu converso com os professores Grazi Mendes e Eduardo Albuquerque sobre o tema Outras Economias, Modelos e Futuro do Trabalho. Esperamos vocês. Sigam as nossas redes sociais aí das 4 instituições para não perderem nenhuma informação. E é isso. Muitíssimo obrigada a vocês que nos acompanharam. Lala e Sabrina, mais uma vez, obrigada pela presença. Foi ótimo, querida.